Meu irmão, rapidamente aqui, esse texto vem nos ensinar como nasce algo no coração de Neemias. Neemias, a qual agora está representando algo interessante na Babilônia, sendo copeiro do rei, agora o seu coração começa a entristecer, porque ele lembra algo que está lá no passado. Ele lembra que os seus pais agora, a cidade se encontra destruída, a qual o Império Babilônico destruiu. Eu quero dizer para vocês essa noite que Neemias entra na presença do rei com o coração triste, semblante abatido. Mas é interessante que o rei começa a identificar aquele comportamento de Neemias. Por que o rei começa a identificar o comportamento de Neemias? Porque Neemias era um servo a qual servia, estava sempre diante do rei, alegre, sempre numa postura, uma aparência agradável. Mas nesse dia a qual ele soube essa notícia, que os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, da sua cidade natal, a qual os seus pais viveram, a qual a sua descendência se encontrava, estava destruída. Agora vem algo que nasce no coração de Neemias para reconstruir as portas de Jerusalém, o muro de Jerusalém. Eu quero dizer para vocês que agora o rei começa a observar esse momento. Talvez é nós na presença do Senhor, às vezes dá um desejo tão grande, Senhor, de fazer algo para o Senhor, mas tem algo que vai impedir nós. Mas o Senhor vai dar graça nesse momento, o Senhor vai dar beleza nesse momento e dar condição. Às vezes olhamos a condição dos nossos irmãos, olhamos a condição da nossa igreja, olhamos os bancos vazios, às vezes o nosso coração entristece, porque nós sabemos que a obra do Senhor, quando nós não estamos agradando as pessoas viram o rosto, fica com raiva, abandona a obra do Senhor. Apresenta na frente do rei um semblante caído, e o rei começa a identificar algo que estava dentro do coração de Neemias. Mas o Senhor já tinha visitado Neemias para que ele pudesse ser um homem dessa época, um homem reconhecido, um homem que agora tem uma missão e um propósito de ajudar aquele povo, aquela cidade que estava em decadência, aquela cidade a qual se encontrava ali destruída, aquela cidade que se encontrava ali, que tinha apostatado a sua fé, adorando outro Deus, estava devastada. Mas agora nós temos que entender que para nós estar na presença do rei, nós temos que estar com semblante alegre. Porque se nós não tiver um semblante alegre diante de uma autoridade, eles começam a observar a nossa vida. Assim como nós olhamos para a obra do Senhor, ficamos às vezes entristecidos por esse cenário. E quando as pessoas olham para a gente, e aí, como é que vai? Está tudo bem? Nós olhamos e falamos assim, está bem, mas o coração está triste, o coração está apertado, porque nós já vimos algo grandioso, domingo, algo extraordinário aqui, era dia de festa, e estava todo mundo aqui. Agora nós olhamos a cadeira, tudo vazia. O povo gosta de festa. Vamos fazer festa, meu pastor. Tem que fazer festa no escuro para as pessoas saírem. Mas o que eles vêm buscar de fato? Será que é o alimento carnal? Em vez de um alimento espiritual? Aí nós olhamos a obra do Senhor padecendo às vezes, nosso coração fica triste. Mas o Senhor dá uma palavra para Neemias. Mas Neemias chega e fala assim: meu Deus, como eu posso estar alegre? Como eu posso estar com semblante brilhante se o meu povo está lá perecendo? Se a minha cidade está lá decaída, está abandonada, não tem mais segurança.
Então, o rei começa a perguntar: o que eu posso fazer? Então Neemias chega e fala assim: me dá carta, me dá autoridade, me dá recurso, me dá um tempo para me ir até lá. Às vezes na nossa vida nós queremos tempo para ajudar a obra de Deus, mas o nosso tempo é tão curto que nós chegamos em casa, parece que nós estamos tão cansados, nós chegamos e queremos desmaiar na cama. E no final de semana, quando nós temos um pouquinho de tempo, nós queremos descansar também. E como é que faz a obra do Senhor? Se não tem um recurso financeiro para nos manter a nossa família, se não tem um recurso financeiro para suprir a nossa necessidade, nós temos que fazer os nossos afazeres para dar condição para a nossa família, o alimento, as nossas vestes. Mas mesmo assim, nós continuamos sim fazendo sacrifício para estar na presença do Rei, que é a presença do nosso Deus aqui. Nós fizemos o sacrifício de chegar em casa, tirar nossa roupa e vir para a casa do Senhor. Mesmo cansado, abatido às vezes, a preocupação em nossas mentes e o nível de estresse a qual nós passamos no nosso dia a dia, mas nós vimos aqui para estar um culto racional para Ele. Então Neemias chega diante do rei e fala assim: eu preciso de um recurso. Pastor, você quer um recurso essa noite? Para que você possa fazer a obra de Deus? Levanta a mão, profeta. Levanta a mão, vai ter recurso essa noite. Vai ter recurso essa noite, porque o Senhor está dando uma direção sobre a questão de recurso na vida de Neemias. Neemias estava lá, mas sem recurso. Mas Neemias pede um recurso para o rei. Mas antes de Neemias pedir um recurso para o rei, falar algo que estava no seu coração, ele consultou a Deus primeiro. Ele orou ao Deus para ele ter uma direção certa, para ter um capricho e uma certeza do que ele ia fazer. Porque muitas das vezes saímos e temos o recurso, mas não temos a direção. E quando nós temos a direção, às vezes o Senhor patrocina tudo aquilo que está planejado em nosso coração. Então agora Neemias tem uma grande estratégia. Ele precisa descer para reconstruir o muro de Jerusalém, o muro da sua cidade. Mas ele precisa de carta, ele precisa de recursos, ele precisa de homens valentes. Às vezes olhamos para a obra do Senhor, não tem recurso, não tem homens e não tem carta. Mas ainda bem que o Senhor sempre supre a necessidade da obra dele. Sempre o Senhor está dando um escape, sempre o Senhor está dando uma saída e sabedoria a qual aquele que está na direção. Às vezes, quando acaba o recurso humano, ele começa a trazer o recurso eterno, o recurso do céu, o recurso que vem sobre a obra dele. E assim acontece na nossa vida. Quando o nosso celeiro está vazio, quando nós oramos ao Deus do céu e começa a aparecer o recurso sobre a nossa casa. Quando nossos filhos estão doentes, assim como nós começamos a orar ao Deus do céu, o Senhor começa a dar providência da cura sobre a vida da nossa família. O Senhor nunca desamparou a gente. O Senhor não há de desamparar os filhos a qual são fiel para com Ele. Agora Neemias começa a formar uma equipe para descer. Mas quando ele começa a formar essa equipe para descer para Jerusalém, e tem algo que vai acontecer. Assim somos nós, temos um projeto, um futuro a qual nós queremos projetar algo para ganhar alma para o Senhor, para ampliar a obra do reino, sem criar um impedimento sobre a nossa vida. Às vezes só um impedimento sobre a nossa vida, mas um impedimento interno, que é o pior de todos. O impedimento interno é que nos impede de avançar mais adiante. Porque o impedimento externo são as pessoas a qual vão querer falar no seu ouvido, querer te desanimar, querer falar algo para você que você não vai conseguir. Pessoas externas vão falar para você porque você está lá todos os dias na casa do Senhor. Essa quinta, sábado, domingo na casa do Senhor. Então, essas acusações externas não fazem muito efeito em nossa vida. Mas a interna é a que mais nos abala, porque é um conflito interno com nós mesmos. Se nós queremos fazer, às vezes vem
a preguiça, às vezes vem no desânimo, vem tipo assim, ouvindo aquelas coisas externas, nós deixamos entrar dentro de nós e ficamos querendo dizer que nós não somos capazes. Neemias teve esse conflito dele. É interessante que agora nós vamos entender que Neemias cria uma coragem imensa. E Neemias começa a partir, enfrentar todo o desafio a qual tem para ele desafiar. Olhando o nosso contexto, nós enxergamos que nós temos desafio diário. Qual é o nosso desafio diário? Superar a nossa preguiça, deixar o nosso cansaço diário, continuar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, mesmo no momento difícil, como a Dulce hoje está aqui. Ela já teve o desafio dela, mas hoje ela veio aqui para agradecer ao Senhor por algo que aconteceu na vida dela. Então é isso que nós superamos, é isso que nós enxergamos, o grande poder e o amor de Deus sobre a nossa vida. Independente da circunstância, independente das tempestades que nos assolam, mas nós temos que ser fiel à promessa e à palavra que Deus nos deu. Então tem uns grandes desafios dentro de nós, e esses desafios são o que nos deixa às vezes abalados. Nós temos que superar esse conflito dentro de nós e enfrentar o medo, porque às vezes nós ficamos com medo que o Senhor mostra algo tão grande, mas quando o Senhor mostra algo tão grande, são algo desafiador, e quando Deus mostra algo desafiador, é uma obra tão grande para o reino de Deus. Talvez muitas pessoas que acharam que Noé, aleluias, ao ter aquela mensagem, a qual teve que construir uma arca no tempo que não chovia, no tempo que o povo não estava nem aí mais para Deus. Noé escutou a voz de Deus para construir uma arca, porque Deus ia iniciar o mundo. Talvez agora Noé colocou esse propósito no seu coração e acreditando na providência a qual o Senhor ia colocar sobre as mãos dele, todos os recursos a qual o Senhor ia dar para ele construir esse plano muito grande, a qual nem ele mesmo muitas das vezes acreditava, porque passou tempos e tempos e nada acontecia, e o povo olhando do outro lado e fazendo assim: é um louco, é um débil, por que está construindo uma coisa tão grande, por que está fazendo isso, por que está dedicando o seu tempo, por que está sacrificando os seus filhos, por que está olhando e desfazendo as suas forças internas. Talvez o povo começaram a falar para Noé que isso não ia dar certo. A mesma coisa são os desafios em nossa vida. A mesma coisa aconteceu com Neemias. Quando Neemias desce para Jerusalém, para a construção das portas, dos muros de Jerusalém, o povo olhava assim: o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Aqui já acabou tudo. Talvez o Senhor olhe para vocês a vez para dizer assim: levanta, 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 porque eu te dou o recurso de hoje, eu te dou o sustento de hoje, eu te dou a fortaleza a qual você precisa de hoje. Os conflitos internos sobre a nossa vida são os mais desafiadores. Agora, Neemias começa a descer e o povo fala assim: o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Já acabou, não tem mais jeito. E ele chega e fala assim: existe um sonho dentro do meu coração a qual o próprio Deus colocou, que eu vou construir esse muro, eu vou construir, vou levantar, porque quando ele levanta o muro, quando ele constrói as portas de Jerusalém, significa segurança. E segurança somente Deus se pode colocar em nosso coração. Agora, Neemias desce, pega algumas pessoas a qual se encaixa na obra. Ele olha alguns voluntários que estão dispostos a estar com ele sobre essa construção. E construção, nós entendemos que não é fácil.
Recomeçar, muitas das vezes, não é fácil, mas todo recomeço sempre tem um ponto de partida, porque você não está iniciando do zero, você já tem algo nas suas mãos. Muro para reconstrução. Muitas das vezes nós temos que reconstruir aquilo que está dentro de nós, aquilo que está ao nosso redor. E reconstrução requer um tempo e uma atenção, porque quando nós vamos reconstruir, nós temos que tirar algo que está desagradando a Deus. Quando nós vamos reconstruir algo, nós temos que tirar algo que não está fazendo mais sentido em nossa vida, tirando peça que não tem mais valor em nossa vida. A reconstrução é isso. Nós começamos a aproveitar aquilo que tem valor, aquilo que se importa, aquilo que tem utilidade para construir, para reconstruir. Então a reconstrução é isso na nossa vida. Tem momento que nós vamos tirar pessoas da nossa vida, porque passou um tempo inteiro e não teve resultado. Reconstruir é tirar algo que já não está fazendo mais efeito em nossa vida, mais efeito na obra. Então tem muitas coisas que o próprio Deus começa a tirar em nossas vidas, para reconstruir algo novo sobre o lugar. Aleluia. Então, Neemias começa a vir, aleluia, e a descer. E é interessante que na nossa caminhada, sempre nós vamos encontrar pessoas que o Senhor coloca em nossa vida para estar disposto para nos ajudar na obra. Fica tranquilo, sempre o Senhor, no momento difícil, Ele vai enviar algo na sua vida, na minha vida. É tão feio, tão grande, que nós olhamos como o próprio Jesus está caminhando na via dolorosa, carregando aquele leito maldito, aquele madeiro pesado. Ele não suportou algo na caminhada. Então o próprio Deus envia Simão Sirineu para ajudar. Talvez você está achando que você às vezes está sozinho para reconstruir algo na sua vida. Sempre o Senhor vai colocar pessoas a qual vai te dar um direcionamento, pessoas de Deus, para te ajudar a se reencontrar no meio do caminho perdido. O Senhor sempre vai colocar pessoas a qual, não é todas as pessoas, mas sempre vai colocar pessoas a qual muitas das vezes vai carregar bagagem emocional na sua vida. O que é bagagem emocional? Bagagem emocional é o momento que você está triste, você tem aquela pessoa para descarregar nela, mas essa pessoa chamada bagagem emocional é uma pessoa que é fiel à sua palavra, fiel ao que você diz para ela, porque ela sabe a sua necessidade. Então Neemias agora começa a encontrar pessoas que vai com ele, homens que vai com ele. Mas por quê? Porque lá na frente vai ter grandes desafios. Não é todos que vão participar da obra, da construção da sua vida. Não é todos que vão acreditar nos seus sonhos. Não é todos que vão acreditar nos seus projetos. Não é todos que vão caminhar com você no momento difícil. Porque no momento difícil nós sabemos aqueles verdadeiros, a qual nós necessitamos e eles nos ajudam, estende as mãos para que nós possamos pegar e eles nos ajudar. Não vai ser todos, mas vai sempre ter alguém para te ajudar. Se não tiver ninguém ao seu lado, humanamente, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te convencer que você pode, você deve e você vai conseguir se levantar. Assim foi com Neemias. Agora Neemias começa a construir, mas a opressão é tão grande, porque quando nós estamos em construção, ninguém consegue enxergar aquilo que estamos construindo. Mas quando começa, o alicerce ninguém consegue ver. O alicerce porque está lá embaixo, porque ninguém consegue ver. Mas quando começa a levantar as paredes, as pessoas começam a observar. Quando você está com um projeto em mente, começa a colocar no papel, ninguém consegue ver aquilo, mas eles começam a observar. E toda observação tem uma
cuidado. Não é aplauso, não. Muitas às vezes vão olhar e vão julgar por você. Você passou muito tempo planejando, elaborando aquilo para ser uma conquista, um presente de Deus na sua vida. Mas quando está no alicerce, ninguém olha. Porque quando começar a colocar o tijolo, as pessoas vão começar a olhar as paredes e vão dizer: tem algo acontecendo aí, tem algo acontecendo aí, tem algo acontecendo aí, tem algo acontecendo aí. Quando ele olha algo acontecendo, porque ele já está na vista dele. Mas quando estava no alicerce, falaram para você: não tem nada ali não, não vai acontecer nada ali não. Mas quando as paredes começaram a se levantar, quando as madeiras começaram a se pôr em pé, quando os materiais começaram a chegar, aí eles vão acreditar que Deus é da sua vida, Deus foi contigo, Deus é fiel, e Ele prometeu e vai cumprir. Assim que acontece na nossa vida, às vezes pelos desvios de nós mesmos, por não acreditar no poder de Deus, algo, nós deixamos de negligenciar algo que vai beneficiar a nossa vida. Eu estou falando por mim mesmo. Aleluia. É tão difícil nós recomeçar, porque quando nós recomeçamos, nós temos que abandonar certas coisas, nós temos que juntar algo para para dar um resultado positivo. É difícil às vezes. E as pessoas olham para você e falam assim: olha lá, quebrou. É sério. Olha lá, tinha um dinheirinho, agora não tem mais. É sério. Às vezes as pessoas olham para você e não vão dar valor. Mas eu sei que existe planos dentro do coração. Existe projeto de Deus realmente em nossos corações. Quanto tempo em nossas vidas nós acreditamos que para ter uma casa melhor, para ter um carro, para ter uma casa própria, aleluia, quanto tempo nós sonhamos com isso? E hoje nós olhamos e enxergamos que esse sonho já se tornou realidade em nossas vidas. Mas no passado era difícil de acreditar, porque estava no alicerce, e quando está no alicerce, é as coisas mais difíceis que tem. Então Neemias começa a falar que, aleluia, ele precisava construir, levantar os muros de Jerusalém, aleluia, para que tenha uma segurança na casa. E segurança, nós temos que ter segurança em nossa casa, mas a nossa segurança, eu acredito realmente que vem do Senhor, e essa segurança nós temos que depositar no Senhor. Muitas das vezes as pessoas não vão ver, aleluia, o milagre sendo gerado em suas vidas. Isso é normal, isso é normal. Mas quando o milagre aparecer, eles todos vão ver que foi Deus que te abençoou. Porque o choro, Neemias chorou, estava com o coração abatido. A notícia veio e entristeceu o coração desse homem. Esse homem era alegre, porque toda vez que ele entrava na presença do rei, o rei sempre falava: por que o seu semblante está triste? Mas quando ele soube uma notícia que veio de fora, que abalou o seu coração, e Deus colocou um propósito no coração dele, para ele descer até Jerusalém para reconstruir a cidade. Muitas das vezes o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes o choro e a nossa súplica, porque quando nós clamamos ao Senhor, Ele dá sempre o refrigério, Ele sempre dá aquela clareza, Ele sempre dá o recurso para que nós possamos ser sustentados pelo poder dele. É incrível isso. Então, quando nós estamos no alicerce, ninguém vai aplaudir. Aleluia. Até os seus inimigos, presta atenção no que eu vou falar. É bem engraçado. Até os seus inimigos têm o poder de profetizar na sua vida. Você acredita nisso? Até os seus inimigos têm o poder de profetizar na sua vida. Você às vezes não tem nada. As pessoas falam assim: está se achando. Está achando que tem
depende dele. Está achando que tem algo na sua vida. Você não tem nada, gente. É incrível isso. E o começou um pouco inteligente e falou assim: então receba. Eu não tenho mais saber o que ele está falando, viu? Eu vou receber. Neemias não tinha recurso. Ele pediu para o rei deu recurso. Mas antes de tudo, ele orou a Deus, na direção de Deus primeiro. Noé também não acreditou, como podia acreditar numa voz que nesse tempo não tinha nem Abraão, pai da fé. Mas ele acreditou na voz de Deus, fielmente construiu aquela arca no tempo que não chovia. Então ele acreditou. Nós também temos que acreditar que Deus vai modificar a nossa vida. Deus vai dar uma direção em nossa vida. Deus vai reconstruir o sonho da nossa vida. Deus vai nos ajudar a se alegrar na presença dele. Porque tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. É nesse momento que nós temos que entender que Deus é soberano sobre a nossa vida. Amém? Eu falei que não ia ficar mesmo, eu não tinha nada em branco. Deus tocou aqui e a mensagem acaba aqui. Amém? Eu vou ser fiel à palavra de Deus. Amém?